Então, hoje eu vou falar um pouco da base da biologia sintética, que é a ideia por trás, né? E como que as pessoas começaram a pensar e se sintetizar uma biologia, fazer sistemas humanos de biologia, né? Criados pelo homem. E como você consegue, de diferentes partes, estudar como que essas partes interagem para formar um sistema mais complexo. Então, a ideia é justamente decifrar esse código da vida e começar a influenciar no modus operandi, né? Como funciona o sistema, de como você consegue criar diferentes sistemas. Então, para falar um pouco de biologia sintética, eu primeiro queria falar o que é biologia e o que é vida, né? Então, no começo, você tinha uma grande mistura de átomos e moléculas depois, né? Que o pessoal chama da sopa primordial, onde algumas moléculas com algumas características começaram a ter alguma forma de se replicar e interagir umas com as outras. E a partir dessa sopa primordial surgiu as primeiras moléculas da vida, para que depois essas moléculas, de acordo com alguns padrões que foram se estabelecendo, se ramificassem em diferentes tipos de moléculas e evoluíssem de diferentes maneiras, né? Então, está sempre ligado à vida, né? Os padrões que começaram a aparecer para que se replicasse determinadas moléculas. E esse algoritmo de evolução segue uma determinadas regras, né? Que, de acordo com uma população inicial, você vai ter algumas barreiras que podem ser ambientais ou de como as moléculas interagem umas com as outras, para que, então, comece a selecionar aquilo que tem um fit, né? Tem um padrão certo para permanecer naquele ambiente e evoluir naquele ambiente. E as moléculas, elas têm uma estrutura, né? Que, de acordo com um input, você vai ter um output, né? Então, aqui um exemplo, nos cristais de gelo, a forma que os átomos da água começam a se organizar para formar diferentes estruturas de cristais de gelo depende de um seed inicial, né? Uma primeira molécula que vai se juntar com outra para formar um cristal, e aí você vai começando a expandir isso para formar diferentes estruturas cristalinas, diferentes arranjos moleculares. E para a vida, você tem a mesma coisa. Você tem moléculas que se organizaram de determinada maneira, que começaram a interagir umas com as outras, começaram a interagir com o ambiente e começaram a formar diferentes tipos de padrão. Então, para quem estuda a matemática dessa origem da vida e a formação de padrões, tem vários sistemas bem legais. Tem um matemático chamado Conway, por exemplo, que fez o Conway Game of Life. Ele criou umas regrinhas simples, né? De um quadrado, ele poderia estar vivo ou morto. Quando ele estava vivo, estaria preenchido em preto, quando estava morto, branco. E aí, as regras para transição de um estado para outro, né? São passos. Se tivesse
10 vizinhos em volta de um quadrado, ele morre no próximo. Se tiver 2, ele consegue se reproduzir. Não é exatamente isso, mas são regras desse jeito, né? E aí, de acordo com o seed inicial, os próximos passos vão se dar de determinada maneira e vai formar um padrão diferente. E nas moléculas iniciais que se forma a vida, né, você tem os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, existe uma grande... vários estudos sugerindo que as primeiras moléculas da vida que começaram a se replicar e começaram a catalisar reações foram os RNAs, mas basicamente você tem moléculas que contêm informações que conseguem se reproduzir e conseguem desempenhar alguma função. Então, o dogma central da biologia molecular diz que a partir de um DNA você tem a transcrição para um RNA, de um RNA você tem a tradução para uma proteína. E isso tudo acontece dentro de uma célula, que é a forma de se proteger o ambiente para que essas moléculas não se dispersem e se perca a informação. Então, dentro dessa célula, você tem um sistema protegido para que os padrões repitam e você consiga ter a replicação de uma célula, a produção de uma proteína, entre outras coisas. Então, o pessoal da biologia sintética começou a estudar o DNA, que é de onde vêm as informações, e separar em pequenas partes para entender como que poderia se montar um sistema biológico, montar um sistema de informação, produzir diferentes proteínas. Então, eles primeiro dividiram o que existe de informação. Então, você tem partes do DNA que são regiões promotoras, tem partes do DNA que são o código genético em si, que vai se traduzir em uma proteína. Você tem a parte do DNA que vai ser de sinalização, que vai informar, certa molécula vai para tal lugar, certa outra vai para outro. E quando eles entendem como separar essas diferentes partes, eles também precisam entender como juntar para que você consiga, de fato, montar como se fosse um Lego, né? Você tem as diferentes partes, você vai encaixar o promotor, o gene de interesse, o terminador, para aquele sistema biológico. Então, grande parte dessa parte de se montar foram feitos no século passado. Primeiro descobriram a molécula de DNA, né? Para depois começar a usar enzimas de restrição para cortar em certo lugar e depois encaixar diferentes partes. E aos poucos foi se construindo bibliotecas também de diferentes partes biológicas. Você poderia consultar essa biblioteca, pegar uma parte e montar o seu plasmídio com o seu gene de interesse. Entre as partes principais, vou falar de 4 aqui, mas existem diversas outras. Então, tem o promotor, o RBS, o gene de interesse, a região codificadora, né? E o terminador. O promotor é a parte que vai indicar no DNA que começa a transcrição. Então, a transcrição, ela ocorre quando tem uma polimerase que vai identificar uma parte do DNA, vai se ligar ao DNA e vai transcrever um RNA a partir daquela fita de DNA, né?
E o jeito que a polimerase se liga ao, ao DNA vai depender de diversos fatores. Vai depender das sequências que existem aqui, vai depender também se existem outras proteínas se ligando ao DNA naquela região. E, basicamente, você tem diferentes sequências de DNA que vão indicar, comece a expressar o gene aqui. E você tem partes de promotores que são constitutivos, que estão sempre expressando um gene, e tem tem outros promotores que são induzíveis, ou que você coloca algum estímulo para expressar o gene. Então, aqui é um exemplo de um promotor induzível. No caso, ele estava sendo reprimido por uma outra proteína. Quando você adiciona uma substância aqui representada por essas cruzes, esse sinal de mais, o repressor se solta, a polimerase se liga e você consegue expressar o gene. Os RBS têm uma ideia parecida de algo que vai encaixar para expressar o gene, só que aqui no caso é onde o ribossomo vai se ligar no RNA para começar a tradução. O RNA ser transformado em uma proteína. E aí você também consegue ter uma regulação constitutiva ou induzível, dependendo do RBS que você escolhe. E vão ter diferentes forças também, o promotor ou o RBS, de acordo com quanto aquela sequência de DNA no promotor e aquela sequência de RNA no RBS consegue atrair o ribossomo ou a polimerase. E aí você consegue ter essas regulações, né? O interessante do RBS é que ele começa a ter mais liberdade de algumas modificações que o DNA não tem. O DNA, ele é onde ficam as informações preservadas dentro da célula, então ele não tem tantas liberdades num sistema funcional, de ser modificado e interagir. O RNA, ele já tem algumas funções catalíticas, ele tem mais maleabilidade. Então, consegue ligar sinalizadores na RNA e algumas outras coisas. Não necessariamente para ser um RBS, mas, em geral, RNAs têm essa maleabilidade. Então, você tem, depois do RBS, a região codificadora mesmo, né, que é o gene em questão, normalmente falando de proteínas. Então, aqui eu coloquei como exemplo a GFP, que é uma proteína repórter, que tem uma fluorescência verde, foi extraído de uma água viva, e eles conseguem expressar a mesma proteína em bactérias, em plantas, usando algum sistema de expressão, né? Você também pode expressar uma enzima, que no caso de processos industriais, você está transformando um composto em outro, é bem interessante, né? Você usar proteínas catalíticas para fazer a produção de algum composto, ou degradar algum composto poluente para pessoal que trabalha em tratamento de efluentes. É interessante. E, por final, você tem o terminador, que nada mais é que a parte que indica, o gene terminou, a polimerase pode se soltar,
e para liberar a polimerase e ela ir para outros genes e expressar outros genes. Normalmente, os terminadores, eles têm essa forma de grampo ou alguma coisa do tipo. Aqui é um exemplo da cauda poli-A que forma esse grampo e aí a polimerase se solta. Estou falando bem simplesmente, não vou entrar em detalhes disso. Mas tendo todas essas partes, você começa a imaginar diferentes construções e como você consegue colocar dentro de um plasmídio, o vetor, né? E aí, o plasmídio de escolha também vai depender de diferentes questões. Os vetores têm diferentes tamanhos, têm diferentes funções para diferentes organismos. Então, por exemplo, um plasmídio com resistência a antibiótico, você consegue colocar dentro de uma bactéria para depois selecionar as bactérias que foram modificadas e das que não foram modificadas. E aí você pode fazer bastante coisa existem vários plasmídios comerciais para você encaixar a sua construção neles, né? E com essa ideia de você ter partes que vão se encaixar para formar um sistema, foram vários conceitos emprestados da engenharia. Quando se falava no século XV, você queria montar uma cadeira, por exemplo, você precisaria encontrar alguém que fizesse um parafuso para depois ver algum mecânico para ver como que encaixava, para depois montar a cadeira. Com a engenharia, começou a se padronizar tipos de parafuso, tipos de encaixe, e hoje em dia você pode ir em qualquer oficina e pedir um determinado parafuso, que você vai encontrar determinado parafuso para a sua aplicação, um encaixe que você queira montar. A biologia sintética está tentando fazer a mesma coisa com a biologia. Você tem as diferentes partes que estão começando a ser caracterizadas dentro de bibliotecas, que você vai poder escolher qual parte faz sentido para a sua aplicação, para encaixar elas e ter a sua função no final, né? Quando você coloca as diferentes partes juntas, você começa a entrar em sistemas organizados, como circuitos, né? Então, aqui é um exemplo de dois genes que são regulados um com o outro, que formam um circuito tipo um interruptor. Então, você tem um promotor, dois promotores induzíveis, né? Que, no caso do promotor 1, ele está sendo reprimido pelo TET-R, que é um repressor com tetraciclina. Quando você coloca a tetraciclina, ela impede esse repressor de se ligar e você tem a expressão do gene. A mesma coisa aqui com o promotor 2. O promotor 2 está sendo reprimido por uma lactase mais um gene que é reprimido com lactase. Quando você liga o IPTG, você impede isso de ser reprimido e você tem a expressão do gene 2. Então, basicamente isso. Quando você joga IPTG, você está aumentando a expressão do gene 2. Quando você joga a tetraciclina, você permite a expressão do gene 1. E aí você tem uma solução ali com a bactéria, com o seu circuito gênico, e você fica controlando. E aí, ligado a esse gene, por exemplo, o gene 2, pode estar uma GFP
ligado ao gene 1 pode ter uma RFP. A GFP é uma proteína verde. Então, quando você joga o IPTG, a solução ficaria verde. Quando você joga a tetraciclina, o RFP é uma proteína vermelha, a solução ia ficar vermelha. E aí você começa a criar esses circuitos, né? E aí você tem diferentes jeitos, né, de montar circuitos. Você tem normalmente um input e um output. Os inputs podem ser diferentes substâncias, metais pesados, luz, calor, e o output pode ser a proteína repórter, né, essa colorida, pode ser alguma coisa que vai dar mobilidade para a célula, alguma coisa que vai fazer a célula crescer mais, podem ter diferentes funções aqui, né. E quando você começa a montar esses circuitos, você também começa a entender como você pode modelar o sistema biológico para um lado ou para o outro, né? Então, aqui só mostrando como você consegue integrar circuitos e muito importante você medir os resultados com diferentes promotores, diferentes RBS, para ver, esse promotor está interagindo bem com esse gene, entre outras coisas. Então, é isso que eu estou falando. Vai ter promotores com diferentes forças, RBS com diferentes forças. Aqui o gene, para diferentes organismos, ele pode ter tá mais adaptado ou não. Terminador também com diferentes forças. E aí vai ter de uma construção diferentes tipos de resposta. E aí você começa a ver que essa forma de se construir um circuito é parecido com uma programação, né? E a mesma forma que você programa determinado código no computador, você conseguiria programar determinado código no DNA. Então, no computador, você chama uma função e você determina o que aquela função vai fazer. No DNA, você vai chamar determinado gene e você pode dar diferentes condições para que aquele gene seja expresso ou não. E, rapidinho, só deixa eu atender o telefone aqui. Ou desligar. Mouse aí. Mas, por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Vou aproveitar esse tempo para... se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida agora, podem falar que eu respondo. Posso. Se não, eu continuo aqui. Vou continuar, então. Então, você tem os códigos, né, que você vai colocar em diferentes organismos. E a diferença, basicamente, da engenharia genética para a biologia sintética é que na engenharia genética, como era feito a maioria dos transgênicos, começou a se estudar como fazer esses transgênicos, essas modificações, você pegava um gene e colocava em outro organismo e tentava expressar do jeito que estava. Com a biologia sintética, você começa a ter uma estrutura mais organizada, né, de você entender como que está encaixado aquele gene no seu organismo sintético e como que
diferentes partes desse circuito estão interagindo umas com as outras para ter diferentes tipos de resposta e respostas mensuráveis, né? E você sabe quanto de gene vai ser expresso, como que esse gene vai ser expresso. E aí você vai também precisar escolher um chassi. O tipo de construção que você faz com esses circuitos genéticos vai mudar bastante de acordo com o organismo que você colocar esse código. O mais usado é a E. coli, que é uma bactéria. Se você colocar um circuito numa aranha, talvez o que está sendo expresso não vai ser expresso. Você não vai conseguir ter o código da mesma maneira. É como se você pegasse um programa do Windows e tentasse instalar no Mac, sendo que você tem diferentes tipos de sistema. Não vai rodar. Às vezes pode até rodar, mas pode rodar com problemas, mas não vai ter o mesmo tipo de resposta. Então, a biologia sintética tem muito disso. Você vai escolher um circuito específico para determinado organismo que você está escolhendo. Você também pode fazer sem células, né? Que é o cell-free, e ultimamente está tendo bastante gente investindo nisso, que você tendo partes bem caracterizadas desses circuitos, você não precisa de uma célula para fazer o circuito acontecer. Você cria num tubo de ensaio as condições necessárias para que um gene seja expresso. E aí você não tem mais as constrições da célula, você vai ter o que você colocar no tubo de ensaio e coisas já bem medidas e construídas para isso, né? E quando você quer otimizar para uma empresa ou uma coisa do tipo, você tem muita análise de dados. Então, as grandes empresas de biologia sintética, a Ginkgo, a Zymergen e outras que já atuavam com processos fermentativos e estão investindo em biologia sintética, estão investindo bastante em ciência de dados para ter a mineração dos dados do genoma, você conseguir construir uma rota metabólica a partir desses dados e ver quero chegar em determinado componente, qual rota você precisa seguir. Aí você identifica as partes dessa rota para ver onde tem um caminho ótimo, né? Você está em A, quer chegar em C, qual o B que você vai passar para ter um caminho ótimo para chegar em C, né? E aí, a partir dessas análises de dados em sílico, né, que é no computador, você pede para sintetizar o seu DNA. Existem empresas que sintetizam sequências sob demanda. Então, você coloca no computador, quero uma sequência ATGCCA. Manda para a IDT, para Twist, entre outras empresas que fazem essa síntese de DNA. E aí chega um pacote no seu laboratório com o DNA sintético que você vai usar para transformar uma bactéria, transformar o organismo que você está interessado. E aqui é uma linha do tempo até 2015 do que aconteceu com a biologia sintética. Então, nos começos de 2000, que começaram a pensar nessa ideia de circuito genético, de usar circuitos lógicos para
para se ter uma expressão de determinado gene. Começou em 2004 ter conferências sobre o assunto, surgiu o IGEN, que é a competição internacional, grande parte da comunidade de biologia sintética teve algum contato com o IGEN, e aí começaram a ter aplicações mais reais, né? Então, estudos com bactérias para tratar câncer, projetos com bioenergia, entre outros. Aqui no começo de 2004 também teve agora fugiu o nome da empresa, que produzia artemisina, que é um fármaco contra a malária, que eles pegaram de uma planta o gene e entenderam como fazer em levedura, pegando toda essa parte de fluxo metabólico para reconstruir a rota metabólica dentro da levedura e produzir em grande escala. E aí começou a ter um grande interesse sobre esses assuntos. O governo dos Estados Unidos também começou a investir em projetos relacionados, então a DARPA, que é ligado ao exército americano, queria entender como funcionava a biologia sintética, investiu nesses bancos de partes de DNA, outros institutos também, e também começou a surgir associações de empresas, entre outras coisas. Aqui, alguns exemplos de empresas que surgiram da biologia sintética. Então, você tem diferentes áreas. Aqui para tecidos, tem a Bold Threads, a Modern Me. Então, Bold Threads está fazendo tecidos com bactérias, tentando expressar diferentes tipos de fibra. A Modern Middle fazendo couro sintético, então couro vegano com bactérias. Tem empresas de energia, Lanzatec, que a Mariane Pavan, brasileira, está trabalhando lá. Aqui são empresas sobre biologia sintética, que fazem projetos sobre encomenda. Então, a Zymergen, a Ginkgo, que é a Maria Clara, também está lá, sempre aparece na comunidade da biologia sintética falando, entre outras. Só que muitas coisas da biologia sintética são passo a passo. Você não vai programar qualquer organismo do zero, né? Então, muitas das coisas que o pessoal tenta fazer é mais parecido com um burrito, que é tudo misturado, não sabe direito o que está acontecendo, do que um computador que é programável e você consegue colocar funções para executar. Mas algumas coisas já estão se parecendo com um computador. São bem caracterizadas e você consegue, de fato, colocar na célula, expressar. Principalmente para micro-organismos. Você tem problemas quando você vai colocar em diferentes organismos de vieses de códons, né? O que eu expliquei de determinado gene não funciona para determinado organismo. Às vezes é que aquele organismo não entende determinado códon, por exemplo. Por exemplo, aqui, a cisteína funciona muito bem para planta, para bactéria, mas não funciona para levedura. Então, quando você vai expressar um gene que tem o códon UGC na levedura, o pessoal prefere mudar para UGU. Aí você vai ter uma expressão melhor daquele gene. E aí, como que se descobre isso? Fazendo várias análises de dados para ver qual que é melhor
tipo de expressão para diferentes organismos. Outra coisa também, quando você vai sintetizar um gene, você tem diferentes dobraduras da molécula, né? Então, é químico, né? Vai ter diferentes interações físico-moleculares entre uma fita e outra, e ela vai se dobrar no espaço de diferentes maneiras. Isso é interessante que, com isso, o pessoal da física começou a formar, tem uma sequência que vai se dobrar de determinada maneira. Então, o pessoal começou a determinar como diferentes sequências vão formar diferentes estruturas. Eles chamam isso de DNA origami, que aí você consegue dobrar o DNA de diferentes maneiras e tem aplicações na nanotecnologia. Mas, pensando que você só queria a sequência, e se ela se dobrar de uma maneira diferente do que você pensava, pode ser que não encaixe direito. Outros problemas a parte de histonas, como que em eucariotos o DNA tá condensado ou não, para você ter acesso a determinada parte do DNA, acetilação, metilação, que são modificações não na sequência, mas podem também influenciar na expressão de determinado gene. E isso tudo vai ter influências no seu circuito e como que isso se encaixa. E aí, só pensando, como que eu encaixo coisas em sistemas mais complexos, para a bactéria já está funcionando bem, você consegue encaixar. Agora, para eucariotos, ainda está começando. Eu estou trabalhando com promotores sintéticos para plantas, e é um trabalho assim, de entender como que são as diferentes vias da planta, identificar uma família de gene para depois começar a caracterizar aquilo. Então, começa a ficar mais complexo. Mas a partir do momento que você se mede, né, aqui é uma iniciativa de metrologia na biologia, você começa a ter caracterizações melhores e começar a ter aplicações para diferentes sistemas, mais complexos e os mais simples também. Então, é isso. Só eu queria falar por hoje. E eu fico à disposição para responder dúvidas e conversar com vocês agora. E aí, pessoal? E aí, Dedé? Mano, muito obrigado. Eu gostei bastante da sua apresentação. Eu adorei sua analogia de parafusos e biobricks e sua suposição de que se a gente engenheirasse uma aranha, como seria. Mas, tipo, eu gostei bastante. Tipo, eu queria saber mais como que funciona tipo, esse chassi in vitro que você comentou, que basicamente seria um chassi in vitro, né? Que eu nunca tinha ouvido falar disso, eu fiquei curioso. E se o pessoal já tiver um conhecimento disso também, pode comentar com a gente também. Então, quando o in vitro, né, não é exatamente um chassi. O chassi, normalmente eles falam quando é uma célula de fato, mas é um tubo de ensaio que você vai colocar ali polimerases, sequência de DNA, e vai conseguir expressar alguma coisa dentro daquele tubo de ensaio. Então, não, da mesma maneira, você faz reações bioquímicas num tubo de ensaio, eles
estudaram qual que era a receita para se ter expressão de diferentes genes e fizeram uma receitinha mesmo para, quero expressar GFP num tubo de ensaio, vou colocar ali a polimerase, colocar ali o plasmídio e determinada temperatura para que a polimerase se encaixe ali no plasmídio e consiga rodar. E aí você consegue expressar GFP. Então, apesar de ser in vitro, ele é sempre baseado no organismo, né? Então, geralmente ele pega uma polimerase de E. coli. Seria Isso. isso. Tem polimerases já bem caracterizadas, né? Que, inclusive, isso é um outro tópico, né? De como você entende a estrutura de proteínas, entende a estrutura de enzimas, para ter um encaixe ótimo, né? Então, já existem polimerases que foram extraídas de bactéria originalmente, mas se colocaram algumas modificações para que ela se encaixe no DNA fora da célula. E aí você consegue ter expressão. Não. Então, eu acho O Samuel Chagas comentou que o sistema cell-free tá sendo bem utilizado para ensinar biologia sintética, biologia molecular também. Aí tem uma empresa chamada BioBits. Eu tive o contato lá em São Paulo com uma empresa também. Isso. Achei aqui. Calma aí. Abrindo. BioLinker. A BioLinker também está fazendo algumas coisas com cell-free. Acho que Yasmin queria fazer uma pergunta. Sim. Oi, gente. Oi, Dedé. Tá me ouvindo? Sim. Oi. Gostei muito da apresentação. Achei bem instrutiva, bem legal. E eu tenho uma pergunta que é muito assim atual nesse momento que a gente está vivendo. Tipo assim, a gente está acostumado a trabalhar com biologia sintética em termos de normalmente com bactérias, né? O plasmídio ele proporciona uma facilidade de manuseio maior, digamos, né? Mas eu queria saber se tipo